Quero abordar nesta minha fala, na sessão do Congresso, um momento em que o nosso país vive do ponto de vista do emprego, da política econômica, da situação de renda e salário das pessoas. E começo dizendo que, há 2 anos atrás, esta casa, por maioria contra o meu voto, aprovou uma reforma que diziam que iria trazer milhões de empregos ao país. A precarização das condições de trabalho com a reforma trabalhista e agora, mais recentemente, deputado Sola, diziam que a conclusão da reforma da Previdência seria a salvação da economia brasileira. Pois bem, deputado Benevides, as duas estão votadas. E o que acontece com a economia brasileira? Recessão, desemprego, queda na renda, paralisia nos investimentos públicos, corte disseminado no orçamento público em saúde, educação, obras de infraestrutura, todas elas praticamente paralisadas. Se estima que hoje existam mais de 7 mil obras paradas no nosso país. Esta política do fundamentalismo liberal, deputado Joséildo, não resolveu o problema da economia de país nenhum do mundo. E o que faz Bolsonaro e Paulo Guedes diante do fracasso que se soma a cada mês nesse descaminho da economia brasileira? Propõe, deputado Zaratini, a carteira verde e amarela. Agora sim encontraram a bala de prata para gerar os empregos. Deveríamos colocar as empresas a demitir 20% da sua força de trabalho que tem hoje para recontratar jovens de 18 a 29 anos com menos direitos do que aqueles que lá estão trabalhando. Esta medida provisória, de número 905, introduziu o imposto sobre as grandes pobrezas, senador Espiridião Amin, porque ela quer colocar para pagar o custo das desonerações que querem fazer para gerar esses empregos precários, que substituirão os empregos que hoje já existem, porque essa medida provisória vai gerar mais desemprego no país. Eles introduzem, pasmem, vejam o sentido de justiça social do governo Bolsonaro e de Paulo Guedes. Eles introduzem um imposto para quem está desempregado, senador Jacques Wagner. O desempregado teria que pagar um imposto para gerar os empregos da carteira verde e amarela, com direitos precarizados, para substituírem empregos formais de hoje por empregos mais precarizados. Esta medida provisória é a medida provisória do imposto sobre as grandes pobrezas e a medida provisória de mais desemprego e mais precarização. Nós não podemos permitir que ela seja aprovada aqui. Agora, o que me impressiona é que o ministro Paulo Guedes, ele é frio, calculista e é apoiado por Bolsonaro para introduzir o imposto sobre o salário-desemprego. Agora, a reforma tributária, que é para taxar o imposto sobre grandes fortunas, a reforma tributária para cobrar imposto sobre lucros e dividendos, a reforma tributária para fazer o ajuste fiscal, cobrando a conta do andar de cima, esta o Paulo Guedes e o Bolsonaro esqueceram. A questão é que eles querem o quê? Continuar precarizando o mundo do trabalho, continuar cortando investimentos em saúde e educação, cortando obras de infraestrutura, querem continuar usando as reservas que o país tem, não para gerar investimentos, mas para alimentar a ciranda financeira. E eu peço 1 minuto para concluir, presidente. E concluo, porque a política econômica que está aí é a política econômica da concentração de renda. O Brasil
vira cada vez mais o país da desigualdade. A verdade é essa: todas estas, aspas, reformas que diziam que iam salvar a economia brasileira, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, estão gerando mais desemprego, mais precarização, piorando a renda de quem vive do seu trabalho, e o que nós precisamos é de outra política econômica, de incentivo real ao emprego, de dar um abono emergencial para o salário mínimo, de colocar parte das reservas do Brasil para alimentar um programa de investimentos públicos em obras de infraestrutura. É outra política econômica que o nosso país precisa.